Graça e paz. Eu sou a Fabiana Braga de Moraes, missionária do campo congregacional aqui em Rondonópolis. Estamos aqui há 2 anos, completou 2 anos, agora dia 30 de junho. E é um prazer grande estar aqui com vocês. A gente vai estar conversando um pouquinho, a gente vai ter uma série de estudos, pequenos estudos curtos, que a gente titulou Vida Cristã Falando ao Coração da Mulher. A gente vai estar baseado em alguns estudos da revista Vida Cristã. É uma revista da nossa denominação que as mulheres usam, né? Própria para mulher, tem coisa para adolescente, para criança. E a gente vai estar conversando um pouquinho. E o estudo que a gente escolheu foi um estudo, a gente vai estar conversando durante algumas semanas sobre a importância da família. E a gente vê que quando a gente descobre o modelo original da família, a gente deseja edificar a nossa família no alicerce. A gente vê que quando a gente descobre esse modelo original e a gente vê que a nossa família não está faltando alguma coisa para ter uma estrutura, né, firme, um alicerce firme, a gente quer ter isso, a gente quer buscar isso, né? E a gente vê também que a família é uma instituição, ela é a instituição principal, tá? O pilar da sociedade. Se a sociedade está do jeito que está, a gente pode jogar essa responsabilidade para as famílias, né? Porque a maneira como a gente cria os nossos filhos, a maneira como a gente se relaciona com os nossos maridos, reflete na sociedade. Aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, ele leva para a escola. E aí sucessivamente, isso vai acontecendo, né? E se a gente tiver essa compreensão dessa família original e a gente realmente buscar ter na nossa família o alicerce da família original, que é a família instituída por Deus, a gente vai ver que os nossos filhos se tornarão bem-sucedidos. E bem-sucedidos, nem sempre, lógico que às vezes o bem-sucedido é ter dinheiro, né? Mas nem sempre é ter dinheiro. Ser sucedido é você ir bem, fazer bem, ter sucesso naquilo que você faz. Isso é ser bem-sucedido. E aí, os nossos filhos, se a gente fizer isso, os nossos filhos serão bem-sucedidos profissionalmente, terão uma família bem-sucedida, terão uma vida espiritual bem-sucedida, serão felizes em tudo aquilo que eles forem fazer. E a gente vê que, vendo essa importância da família, que é um projeto de Deus, a gente vê os propósitos de Deus para a nossa família. Quais são os propósitos de Deus na nossa família? E a gente vai estar conversando hoje sobre isso. Deus criou a família para ter o quê? Uma vida abundante, uma vida plena, uma vida repleta, uma vida cheia, né? Mas é cheia de felicidade, cheia de bênçãos, né? Deus criou a família para ser um lar saudável, para que pessoas sejam emocionalmente equilibradas. E aí a gente falou sobre a sociedade, que é o reflexo das nossas famílias. E para que a gente tenha uma família, né, um lar emocionalmente equilibrado, para que a gente tenha uma sociedade emocionalmente equilibrada, e às vezes você vai falar, como? Não dou conta, não dou conta. Às vezes é necessário a gente pedir ajuda. E pedir ajuda profissional. Eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, mas eu fiz faculdade de teologia, mas a gente entende pela palavra de Deus que a gente consegue ter sim uma vida emocionalmente equilibrada. E para que a gente tenha essa vida emocionalmente equilibrada, para que a gente tenha esse propósito de Deus na nossa família, a gente precisa ver algumas coisas. Primeiro, a gente precisa buscar alguma coisa. Primeiro, suprir a necessidade de afeto. O que quer dizer isso?
Deus, quando criou o homem e a mulher, primeiro ele criou o homem, né? Ele criou Adão. E ele viu que Adão estava sozinho. Ele viu que Adão necessitava, porque Deus o criou assim, de quê? De afeto, de amor. E aí ele criou a Eva. Ele criou Eva, a gente vê isso lá em Gênesis 2:18, né? Ele criou a Eva para que tenha essa troca de afeto. Porque o afeto é o quê? É uma troca. É dar e receber amor. Mas às vezes você pode pensar e falar assim, mas eu não posso dar amor porque eu não recebo amor. Você disse que é uma troca. Mas independente de você receber ou não o amor, o afeto, você precisa dar. E eu aprendi que o amor, ele é uma escolha, ele não é um sentimento somente. Porque se fosse somente um sentimento, o Senhor, ele não dizia para a gente amar os nossos inimigos. Isso é uma escolha, a gente precisa escolher amar. E a gente precisa suprir essa necessidade de afeto, essa necessidade de amar. A gente precisa suprir isso. Como que a gente vai suprir? Primeiro, buscando na palavra do Senhor. Segundo, a gente precisa se amar. Porque você só vai dar aquilo que você tem. Mas aí você vai falar assim, mas eu não recebo amor, então eu não posso dar amor. Você recebe amor sim. Você pode não receber do seu marido, dos seus filhos, mas você recebe do Senhor. E você precisa se amar, porque o Senhor ele te ama incondicionalmente e ele te ama independente de quem você é. Ele te ama porque ele te criou à imagem e semelhança dele. Outra coisa que a gente precisa entender para ter esse propósito de Deus na nossa família, né, para ver o propósito de Deus na nossa família, é o que? A gente precisa prover segurança. O que quer dizer isso? A gente precisa prover um ambiente tranquilo, um ambiente cheio de afeto, um ambiente com equilíbrio. A gente precisa chegar em casa, ter o desejo de estar em casa. A gente precisa manter o nosso ambiente para que o nosso marido, quando chega do trabalho cansado, ele tenha o nosso lar, a nossa casa, né, como refúgio, como segurança. Os nossos filhos também precisam ver, tanto no nosso lar como em nós, pais, segurança. Eles precisam ter em nós os melhores amigos para que eles possam conversar, desabafar, trocar experiência. E a gente consegue fazer isso como? Trabalhando na nossa mente. A gente precisa, nós mulheres, a gente precisa ler lá em Provérbios 31, que fala sobre a mulher sábia, que a mulher sábia edifica a casa. Aquela mulher é uma mulher perfeita, é a mulher que a mãe do rei Lemuel desejava para ele. Alguns falam que essa mulher não existe, mas se a gente buscar cada item da mulher virtuosa, essa mulher vai passar a existir. Então a gente precisa, para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa família, a gente precisa suprir a necessidade de afeto, a gente precisa prover segurança e a gente precisa desenvolver maturidade. O que quer dizer isso? A gente precisa pegar as nossas experiências, as dificuldades, os problemas do dia a dia, que não são poucos, né? E ter como experiência de vida para que a gente amadureça. Aí a gente pode pensar nos filhos da gente. A criança está andando, está engatinhando, né? Quer botar o prego na tomada. Quer botar o prego na tomada. E o pai e a mãe falam, não põe o prego na tomada que você vai levar choque. Não, a pessoa não ouve, a criança não ouve. O que vai acontecer? Vai pôr. Aí ele teve uma experiência boa? Não, ele teve uma experiência ruim. Varetou longe. Né? A criança, pô, eu tô falando isso, meu marido tá aqui perto. E ele fez isso quando era criança. Né? O esperto fez isso. Não obedeceu pai e mãe, botou o prego na tomada. Foi pro outro lado da parede, levou choque. O que ele aprendeu? Que não pode botar um prego na tomada. Então, assim, a gente tem que pegar as coisas ruins da vida. Eu tenho certeza que essa experiência para ele não foi boa, foi uma experiência ruim, né? Foi uma experiência ruim, mas que ele aprendeu.
Então a gente precisa pegar as adversidades da vida e trazer como experiência. Para quê? Para que a gente amadureça, para que a gente cresça. E a gente precisa parar de tratar os nossos filhos como bebês, mesmo que eles sejam. A gente precisa deixar que os nossos filhos cresçam. Às vezes a gente passa a mão na cabeça, às vezes a gente quer, e realmente às vezes a gente quer para proteger mesmo. Eu falo isso de mim, né? Eu falo isso de mim. Eu quero proteger. Então, assim, quando a criança está engatinhando lá, você fica assim, né? Ai, não, vai cair. Gente, a criança precisa cair, precisa levantar. Ele só vai aprender a andar se ele cair e levantar. Quem nunca, aprendendo a andar de bicicleta, nunca caiu? E nunca desistiu também. Então, assim, a gente precisa cair e os pais precisam estar ali para quê? Para desenvolver essa maturidade nos filhos, para que os filhos se tornem adultos saudáveis. Para que essas crianças cresçam e sejam maduros mesmo, maduros em todos os sentidos. Agora, para que isso aconteça, os pais, de vez só cobrar, eles precisam incentivar também. Nós, como pais, precisamos incentivar os nossos filhos para que eles cresçam. Quando faz coisa ruim, a gente tem que chamar atenção. Mas quando faz as coisas boas, a gente não precisa falar assim, ah, não fez mais que obrigação. Não. A gente vai falar, muito bem, parabéns. Né? E agora, para que a gente consiga fazer tudo isso, para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa família, a gente precisa suprir a necessidade de afeto, prover segurança, desenvolver maturidade. É fácil? Não, não é fácil. Mas fica fácil. Se a gente tiver Deus como nosso Senhor e usar de sabedoria da nossa autoridade. Deus nos dá como autoridade sobre os nossos filhos. E a gente precisa usar essa autoridade como sabedoria. E ter o Senhor, o Senhor Deus, como Senhor das nossas vidas. E fazer tudo aquilo que Ele nos orientar a fazer. Isso que a gente queria estar conversando hoje. Semana que vem a gente vai continuar com esse estudo, falando sobre a importância da família. E eu queria agora orar pela sua família, pela minha família, né? Que Deus possa estar abençoando as nossas famílias e que nós possamos conseguir viver os propósitos de Deus na nossa vida e na nossa família. Então vamos estar orando. Pai de amor, nós queremos te agradecer por esse momento que tivemos de compartilhar a tua palavra, Senhor. Queremos agora, ó Pai, te pedir que o Senhor venha estar cuidando das nossas famílias, nos dando, ó Pai, sabedoria para lidar com os nossos filhos, para lidar com as situações adversas que enfrentamos, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso lar e que os teus propósitos, Senhor, possa ser cumprido nas nossas famílias. É isso que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus possa estar nos abençoando.